Aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de Circuitos para Comunicações, e a gente hoje vai começar uma nova etapa do nosso curso, que a gente vai começar a estudar as características dos nossos dispositivos eletrônicos, que a gente vai estar estudando aqui no nosso curso. Se você ainda não sabe os dispositivos eletrônicos, é só você ir lá nas nossas playlists de diodo, TBJ, MOSFET e amplificadores operacionais, que você vai saber os dispositivos que a gente está utilizando aqui, tá? Mas nessas características a gente vai estar trabalhando basicamente com 3 dispositivos, que são diodo, TBJ e MOSFET, que todos 3 estão nas nossas playlists aqui no canal. Então vale a pena você dar uma olhada nessas playlists para estar revisando esses conceitos, tá? E hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho com as curvas características, com as características desses dispositivos. A gente já falou um pouquinho nos cursos respectivos de diodo, TBJ e MOSFET sobre as características, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Nesse caso de hoje a gente vai trabalhar com a característica linear por partes, tá legal? Lá no nosso curso de diodos a gente viu uma característica parecida com essa aqui, tá? Que a gente chamou de característica por segmentos lineares, que também é a nossa característica linear por partes. Então a gente já sabe que a característica linear por partes, a gente pode utilizar essa característica aqui para modelar um diodo, porque a gente mostrou uma curva parecida com essa aqui, a gente utilizou uma curva parecida com essa para modelar o nosso diodo. Tá legal? Então, a gente tem aqui a nossa característica linear por partes, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, para a gente estar vendo o que é que ele diz para a gente, tá? Então, nesse gráfico, a gente tem basicamente uma relação entre corrente e tensão. Então, eu entro com tensão e saio com corrente. A gente fez coisa parecida com isso que a gente vai mostrar aqui, lá na parte de modelos de pequenos sinais do nosso diodo, e também do nosso TBJ e também do nosso MOSFET. Só que nesse caso aqui é o modelo do diodo, que é a característica por segmentos lineares lá no curso de diodos, e aqui a gente está chamando também de característica linear por partes, tá? E aí o que é que acontece? Eu tenho o seguinte, né? Eu entro com a tensão e saio com a corrente. Quem é a minha tensão? É essa tensãozinha alternada aqui, ó, que eu estou entrando aqui no meu dispositivo, na minha característica, tá? E aí o que é que acontece? Essa tensão aqui, ela tem uma característica alternada, tá? Ela tem uma característica alternada e uma característica também contínua, ou seja, ela tem uma componente alternada e uma componente contínua, uma componente CC. A componente CA tem esse valor de pico aqui, que é o V1, tá legal? E a componente CC vale justamente essa tensãozinha aqui, ó, VB. Tá legal? E aí, o que é que acontece? A gente tem o seguinte, né? Se eu tenho essa inclinação aqui, tá? Se é linear por partes, então essa inclinação vai me dar uma relação linear entre tensão e corrente. Então isso vai caracterizar para mim uma resistência. Então essa inclinação aqui está correlacionada justamente a uma resistência, tá? Outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte, perceba, né, que a minha condução, ou seja, eu só vou ter corrente aqui no meu dispositivo nesse trecho aqui da minha tensão, ó, relacionada a esse trecho da tensão, ou seja, eu entro com essa tensão, tá? Eu entro com essa tensão aqui, ó, e a minha corrente só vai ser diferente de zero nesse trecho aqui. Por quê? Porque é esse trecho aqui, ó, que tem corrente diferente de zero aqui, ó. Esse trecho e esse aqui de baixo, eles estão justamente, ó, em correntes nulas aqui. Tá legal? Então a minha corrente é diferente de zero nessa reta aqui, tá? Beleza? Antes de V0 aqui, ó, antes desse valor V0, a minha corrente é nula. Tá legal? Então esse é o primeiro ponto que precisa ser observado. Outro ponto é o seguinte, é que então a minha condução de corrente, ou seja, a minha corrente é diferente de zero desse ponto para esse. O ângulo daqui até aqui é chamado de ângulo de condução, tá? E a metade desse ângulo vale justamente φ, ó. Vale justamente esse ângulo aqui, φ. Tá legal? Então, duas vezes esse ângulo, que é justamente daqui para cá, que eu estou chamando de ângulo de condução, que a minha corrente é diferente de zero, ó. Ela vale 2φ, então esse ângulo aqui é o ângulo de condução de corrente, tá? E o formato dessa corrente, claro, vai ser justamente, como é uma reta aqui, né? Então, aqui eu vou ter essa parcelinha da minha senoide aqui sendo reproduzida aqui, tá? Só que aqui eu não tenho corrente
e depois daqui, ó, eu também não tenho corrente, então é zero, tá? Então, teoricamente, eu não entro com senoide e saio com senoide pura, nesse caso aqui, tá? Eu não entro com uma tensão senoidal e a minha corrente é uma senoidal pura, não. Perceba que ela tem uma senoidezinha aqui, mas ela é distorcida, tá? Então, esse caso aqui, essa forma de onda aqui, ela tem componentes harmônicas, então já vai entrar aquele caso de Fourier que a gente estuda lá em análise de sinais e sistemas, tá? E aí, ó, aqui, desse pico até esse, eu tenho 360 graus, 2π, e desse zero até esse pico eu tenho a minha corrente de pico, tá? Aí o que é que acontece mais? Desse ponto até VB aqui, ó, eu tenho uma tensãozinha que a gente está chamando aqui de Vx, que a gente vai estar utilizando essa tensãozinha também daqui a pouco, tá? Então, sobre esse gráfico aqui, essa característica, são essas características que tem essa modelagem dessa característica linear por partes, no caso do nosso diodo aqui, tá legal? Então, a gente tem justamente que essa correntezinha aqui da saída, ela é uma corrente que é distorcida, ela tem componentes harmônicas, a gente precisa saber disso dela, tá? Como é que a gente calcula essa corrente aqui, tá? Como é que a gente calcula as componentes harmônicas disso aqui? Porque isso aqui, minha gente, é a característica para grandes sinais. No modelo de pequenos sinais do diodo que a gente mostrou o modelo para pequenos sinais. Então, quando a gente está estudando aqui as características do nosso dispositivo, a gente vai estar dando uma ênfase maior às características do nosso dispositivo quando sobre ele está incidindo os grandes sinais, tá legal? E aí a gente naturalmente vai ter que considerar a característica não linear do nosso dispositivo, então a corrente de saída aqui vai ter componentes harmônicas sim. Lá no caso do modelo dos pequenos sinais, a gente viu que a gente entrava com o senoide e saía com a corrente também senoidal, né? Porque a gente estava linearizando o dispositivo. Aqui não, aqui a gente está trabalhando com os grandes sinais, tá? E a nossa corrente vai ser distorcida. Como é que a gente calcula as componentes harmônicas dessa corrente? A gente vai ver agora. Aí o que é que acontece? A gente pode fazer algumas determinações aqui, tá? A primeira determinação que a gente pode fazer é em relação a esse Vx aqui, tá? Quem é esse Vx? É V0 menos VB. Onde? Ó, a minha Vx, que é essa parcelazinha aqui, vai valer justamente o V0 menos o VB, tá? O VB vem daqui para cá, e o V0 vem daqui até aqui. Quando eu subtraio esse desse, vai me dar justamente o Vx. Tá legal? Quem é a minha corrente de pico? Tá? Quem é a minha corrente de pico? A minha corrente de pico é justamente a inclinação, tá? Que é a condutância, o G, multiplicado por uma tensão. Quem é essa tensão? Essa tensão é essa tensãozinha aqui, ó. Esse pico aqui dessa tensão, tá? Que vale V1, tá? Menos essa parcelinha aqui, ó, que é o nosso Vx que a gente acabou de mostrar. Então, é daqui para esse pico aqui. Então, a minha corrente de pico vale G, V1 menos Vx. Tá legal? E esse φ aqui, ó, pode ser mostrado que ele vale o arcosseno de Vx sobre V1. Tá legal? E aí, o que acontece? A minha corrente, como eu disse, ela é distorcida. Então, ela é o somatório das componentes harmônicas que a gente tem, tá? Então, vai ser o somatório para n igual a 0 até infinito, de n, que é a minha componente harmônica, que é uma função do ângulo φ, tá? Que é uma função do ângulo φ, multiplicado pelo cosseno de n ômega t, tá? Onde n, justamente, é o índice da minha componente harmônica. Primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica e assim por diante, tá? Então aqui a gente já bebe da fonte lá de Fourier, tá legal? A gente tem alguns gráficos que a gente pode fazer dessa corrente como função de φ. Só que esses gráficos, eles são normalmente normalizados, ou seja, normalizados no sentido de que a gente normaliza em relação ao valor de pico da minha corrente. Então eu posso pegar essa corrente aqui e dividir pelo seu valor de pico. Tá? Então, dividindo pelo valor de pico de ambos os lados, eu vou estar normalizando a minha corrente. Tá legal? E aí eu teria também essa corrente normalizada. Mas essa corrente, no geral, é justamente o somatório das componentes harmônicas. Tá? De acordo com Fourier.
beleza? E a gente chega no nosso objetivo, como é que a gente calcula essas componentes harmônicas? Ora, a gente verifica o seguinte, que as componentes harmônicas, tá? Que as componentes harmônicas, elas são uma função de φ, tá legal? Elas são função de φ. E aí fica como, tá? No caso de I0, vai ficar IP sobre π vezes seno de φ menos φ cosseno de φ, 1 menos cosseno de φ, tá? E aí você pode determinar o gráfico de I0 como uma função de φ. Então você tem vários valores de I0 dependendo aí do ângulo φ, tá legal? Inclusive você pode normalizar isso aqui. Você pode pegar I0 e dividir por IP. Então, determinar as componentes harmônicas em relação ao valor de pico da corrente, tá legal? Então, a gente tem aqui I0 como função de φ. A gente tem I1 também, que é a fundamental, como função de φ, que vale IP sobre π, vezes φ menos cosseno de φ, vezes seno de φ, dividido por 1 menos cosseno de φ. Então aqui já é outro gráfico também, que eu tenho diversos valores de I1 em relação a um determinado valor de φ. Tá legal? E aqui eu tenho os diversos valores de IN, tá? Para n maior ou igual a 2. Então aqui eu determino as outras componentes harmônicas. Valendo quanto? 2IP sobre π vezes cosseno de φ vezes seno de nφ menos n seno de φ vezes cosseno de nφ dividido por n vezes n quadrado menos 1 vezes 1 menos cosseno de φ. Tá legal? Então essas expressõezinhas aqui a gente utiliza justamente para calcular as nossas componentes harmônicas da corrente. Tá? Então perceba que a gente pode sim determinar as componentes harmônicas da nossa corrente. A gente fez isso, né? Fez alguns cálculos parecidos lá com o modelo de pequenos sinais, agora a gente está considerando o modelo de grandes sinais e fazendo uma análise mais profunda disso aqui. Beleza? Então, era isso que a gente tinha para mostrar na aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.